Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiros. Boa noite, Cleison. Companheiro Rocco. Nós estamos aqui para desejar para vocês um bom treinamento, né? Para nós é uma alegria estar com essa plataforma disponível para todos os companheiros terem acessibilidade à informação, né, sobre Rotary, sobre esses treinamentos da DQA e todos os demais que já aconteceram e irão acontecer. Então, desejamos a vocês um bom curso, aproveite ao máximo a informação que será repassada para vocês e apliquem nos seus clubes diariamente. Muito sucesso, muito aprendizado e uma boa noite a todos. Abraço para vocês. Perfeito. Então, companheiro Rocco. Governador. Como é que é? Da minha parte, eu agradeço imensamente aí a deferência, né, do governador para com esse workshop. Seguramente, esse trabalho que o Cleison vem fazendo aí, né, e a imagem pública, naturalmente, disponibilizando essa ferramenta, isso é um grande avanço tecnológico para o distrito. Mas se o governador, pelo jeito, apoia muito, né, a expansão, apoia muito a atração e engajamento, é isso que importa. Então, da minha parte, eu agradeço imensamente essa oportunidade ao governador João Carlos. Perfeito. Companheiro Rocco, eu vou só fazer um breve relato para você em questão do que tange o nosso clube, o nosso distrito hoje. Hoje, o mapa do nosso distrito é esse, o distrito 4740. Hoje nós contamos com 49 clubes com reuniões presenciais, e hoje temos um clube no nosso distrito, que é o E-Clube, que faz reuniões online, que usa também dessa mesma plataforma para estar se reunindo com seus companheiros. Hoje nós estamos contando com 30 membros nesse E-Clube. Dos 30 membros estão espalhados hoje por 5 estados do país, né? Então a gente tem uma satisfação de acolher companheiros em distritos que talvez não tenham um Rotary Club naquela cidade, estão podendo participar nesse E-Clube, né? Trazendo tecnologia, trazendo a possibilidade dos companheiros estar participando em Rotary, né? Esse nosso mapa, eu acredito que depois de hoje a gente vai conseguir fazer uma mudança brusca nele, porque apenas as cidades que estão em verde no nosso mapa possuem Rotary Club, né? E todos os outros demais, a gente tem aí a possibilidade de estar fazendo clubes satélites, e que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né? Vou deixar o companheiro Rocco se apresentar em seguida, né? Mas para nós, Rocco, é uma satisfação ter você conosco aqui no nosso distrito, uma alegria principalmente poder pegar um pouco dessa experiência do nosso distrito vizinho, que teve um crescimento exponencial nos últimos anos, né? Quem sabe nós seguir os passos de vocês aí com os nossos presidentes de comissão de DQA para um futuro próximo aí, né? Rocco, passo a palavra para você. Mais uma vez te agradeço ao Nildinho também, de novo, por estar aqui. No final, Nildinho, eu gostaria que tu deixasse o seu recado também para o nosso distrito aí, tá bom? Tá ok, Cleison. Agora, boa noite, companheiros e companheiras. Oficialmente, agora nós estamos online, né? E assumindo, assim, o início da nossa apresentação. O meu nome é José Claudinei Rocco, eu sou do distrito 4630, pertenço ao Rotary Clube de Cianorte, Furquim de Castro. Fui governador pelo meu distrito na gestão 2009-2010. Sou, desde 2014, o presidente da comissão de DQA, que hoje é denominada Atração e Engajamento do nosso distrito. E também sou coordenador assistente para a Zona 27, né? Mais especificamente para os 4 distritos do estado do Paraná. O objetivo dessa nossa intervenção seria compartilhar com todos, né, as ferramentas que nós estamos utilizando aqui no nosso distrito e que têm produzido resultados muito importantes, né? Imaginem que de 2014 até 2019, nós tivemos um crescimento de 480 associados e fundamos 16 novos Rotary Clubs. Então, isso no cenário brasileiro tem chamado a atenção, né? E as coisas não acontecem por acaso. O que é um diferencial? O diferencial é que o distrito resolveu se organizar, né?
e criar estratégias e tratar essa comissão de uma maneira um pouco mais séria, diria assim, tá certo? Eu sempre digo que não adianta nada o distrito, o João Carlos, a sua esposa, o companheiro Cleison, o Noldin, disponibilizar estratégias, disponibilizar ferramentas, se os clubes não optarem por utilizá-las. Se os clubes não decidirem, né, realmente aumentar o quadro associativo. Então, eu digo que é uma questão de querer. O distrito treina os presidentes durante o PETS, treina os assistentes durante o GATS, o distrito oferece na Assembleia uma capacitação geral para todos os seus membros, inclusive para o DQA também, e ainda nós temos os seminários. Então, vejam bem a mobilização que o distrito faz, e será que a resposta, será que os resultados que nós estamos oferecendo face à mobilização distrital está sendo satisfatória? Então, eu penso que o distrito pode oferecer tudo, a coordenação de Rotary pode oferecer tudo, uma gama de estratégias, instrumentos e ferramentas. Se os clubes não quiserem realmente aumentar o quadro associativo, nada disso vai adiantar. Então, eu digo que a única coisa que nós não podemos fazer pelos clubes é querer por eles. Do resto, nós estamos dispostos a oferecer, mas querer por vocês, meus caros presidentes e presidentes da comissão de DQA, nós não conseguimos fazer. Então, o clube tem que assumir uma postura diferente, né? Então, vocês estão me ouvindo? Estão acompanhando a tela? Só para reforçar? Muito bem. Então, é como eu disse agora há pouco, né? É necessário querer, certo? Se vocês não quiserem, não optarem por crescer, muito provavelmente o ano que vem o companheiro Cleison e o próximo governador estarão de novo falando sobre esse assunto. Então, é uma questão de postura. Se nós não tomarmos uma postura diferente, nós chegaremos ao final do ano com as duas mãos cheias de nada. Então, não basta querer, é preciso realmente fazer alguma coisa, né? Agora, se eu quero, então as minhas ações elas precisam ser condizentes com aquilo que eu quero, com os meus desejos. Veja, por exemplo, essa moça. Ela lembra que nós devemos, pelo jeito, ela está sugerindo, né, ter um corpo saudável, um corpo adequado, né? Então, ela precisa ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos, né? Companheiro Ronaldo, sim. Eu acho que você não liberou o compartilhamento de tela ainda. Não liberou ainda? Não. E agora? Agora sim. Agora sim? Preciso que tu coloque só o... Isso. Companheiro, nós estamos vendo sim. Agora sim. Tá certo, né? Bom, essa imagem dessa moça, como eu falei, ela está sugerindo praticar exercícios físicos e uma alimentação saudável, se nós quisermos realmente ter um corpo adequado, certo? Então, aquelas pessoas que querem realmente perder um pouco de peso e tal, precisam ter uma alimentação saudável e praticar exercício físico, tá certo? Não adianta eu querer ter um corpo um pouco mais atlético comendo picanha e tomando cerveja. Então, é uma questão de relacionar aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, né? Qual que é o meu projeto, com os meus comportamentos. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, companheiros, eu vou obter os mesmos resultados, né? Então, é utopia achar que o clube vai crescer como num passe de mágica, ou aleatoriamente, ou ao acaso. Não é necessário a gente fazer um planejamento, criar uma estratégia, né? Adotar estratégias diferentes da que nós estamos utilizando, se nós, de fato, queremos ter resultados diferentes. E aí eu cito, então, uma definição de Rotary pelo nosso diretor Mário César. Segundo Mário César, nosso diretor, o Noldin, vai se lembrar que ele falou isso no nosso treinamento lá em São Paulo.
que o Rotary é comprometimento, ou seja, as pessoas têm o hábito de dizer que, não, o Rotary eu sou voluntário, então eu faço aquilo que eu quero. Não é bem assim, né? Se eu me proponho a levar o Cleison de Mafra para Chapecó, de carona, e aí, no meio do caminho, eu falo, Cleison, quer saber? Eu não vou mais. De deixar o Cleison no meio do caminho, eu não posso. Então, à medida que eu assumo um compromisso pelo meu trabalho voluntário, então já não é mais um trabalho voluntário, é um comprometimento. Eu preciso ter um comprometimento com aquilo, né? Com aquilo que eu me proponho a fazer. Segundo ele é comprometimento, planejamento. Eu tenho que ser comprometido, mas ao mesmo tempo eu tenho que planejar. As coisas não vão acontecer aleatoriamente. Eu preciso ter um planejamento das coisas que eu quero, como eu faço nas minhas empresas, nos meus negócios, né? Depois você parte para a ação. Então, você é comprometido com uma causa, você realiza um planejamento, você parte para a ação. E, por último, diversão. Segundo o nosso diretor Mário César, nada disso valeria a pena se nós não fizéssemos isso nos divertindo. Ou seja, eu preciso ser comprometido, eu preciso planejar minhas ações, eu preciso agir, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter o companheirismo, a amizade dos companheiros. Será que o nosso clube está oferecendo tudo isso? Será que nós estamos realmente promovendo ações importantes, ações relevantes? Será que nós estamos planejando as nossas reuniões? Presidente, você tem planejado o seu ano rotário? Você sabe exatamente o que você quer? Só isso é que encanta. Quando nós sabemos, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E não é isso que nós queremos em Rotary. Então, a partir desse princípio, nós precisamos saber, no caso do DQA, qual que é a base do quadro associativo? É o engajamento, a atração e novos Rotary Clubs. Fora disso, é impossível a gente aumentar o quadro associativo. Se nós não trabalharmos o engajamento dos companheiros que já estão no clube, criarmos um ambiente favorável para que eles se sintam, de fato, numa reunião de Rotary, que é uma reunião produtiva, e que se sintam úteis, né? Disponibilizando aquele tempo para o serviço voluntário, muito provavelmente nós não vamos conseguir retê-los, ou seja, mantê-los no clube. O engajamento entrou no lugar de retenção e a atração no lugar de expansão. Então, o engajamento significa nós envolvermos os companheiros dos clubes, dos nossos clubes, que já estão no clube, envolvê-los em ações, em projetos, por mais que as ações sejam talvez simples, envolver os companheiros do clube. Cada companheiro do clube deve ter uma tarefa definida, né? Então, é importante esse engajamento, esse envolvimento como forma de manter os companheiros no clube. A atração chegou no lugar da expansão. A expansão era de dentro para fora. A atração é de fora para dentro. As nossas ações precisam ser tão contundentes, interessantes, que as pessoas de fora precisam se sentir tocadas e se sintam estimuladas a entrar para o clube de Rotary. Ou seja, nós precisamos, por meio das nossas ações, despertar nas pessoas o desejo também de ser útil. E, naturalmente, que a fundação de novos Rotary Clubes, sejam eles satélites ou clubes tradicionais, é que vão realmente fazer diferença. Então, são 3 pontos que nós vamos trabalhar hoje nessa nossa sessão. Engajamento, atração e a fundação de novos Rotary Clubes. Primeiro ponto, nós vamos iniciar com o engajamento. Bom, o engajamento, como é que eu engajo? Quando eu torno a minha reunião atraente, quando eu torno a minha reunião interessante. Como é que eu consigo isso? Primeiro, eu preciso, já que eu quero fazer uma reunião agradável e interessante para os companheiros do meu clube, eu preciso saber, enquanto presidente, qual é o tipo de reunião que os companheiros esperam da minha gestão. Como é que eu descubro isso? Por meio de uma pesquisa de satisfação. Essa ferramenta está disponível no MyRotary. Entre MyRotary, entre em ação, vocês vão descobrir aí a pesquisa de satisfação. São vários questionamentos que posicionam, levam os companheiros a se posicionarem em relação ao que acontece numa reunião rotária. O horário da reunião está bacana? Será que os companheiros estão se sentindo envolvidos nos projetos do clube? O dia da reunião está interessante? O horário, o tempo de duração da reunião? Então, tudo isso vai estar ali disponível numa pesquisa simples, que eu sugiro que vocês façam esse levantamento,
para descobrir o que os companheiros esperam de vocês. Diante dessa pesquisa, de posse dessa pesquisa, então aí é que nós vamos começar a implementar as ações que possam tornar a reunião mais interessante do ponto de vista dos próprios companheiros. Certo? Tudo bem até aqui? Perfeito. Tudo bem até aqui? Companheiro Cleison? Tudo perfeito. Então tá bom. Perfeito, prossiga, governador. O outro ponto importante para que os promovam o engajamento seriam os projetos impactantes, bem-sucedidos, projetos que estimulam e engajam os companheiros. Vejam vocês que o rotariano hoje, o rotariano moderno, ele precisa ter uma justificativa para estar participando de uma reunião semanal. Ele precisa que as ações do clube, né, melhorem a sua autoestima como rotariano. Então, é importante que o clube tenha isso em mente. Qual é o projeto que nós temos relevante no clube? Nós temos um projeto global? Nós temos? Ué, não temos. Então, como que eu faço para fazer um projeto de global? O que eu preciso? Eu tenho um projeto distrital? O que eu posso fazer para ter um projeto distrital relevante que possam fazer com que meus companheiros sintam-se orgulhos do nosso clube, né? Então, projetos, um clube sem projeto é um clube que provavelmente não vai conseguir engajar seus companheiros, né? Então, mas governador, eu não sei como é que faz um projeto de subsídio global, eu não sei como é que faz um distrital. Amigo, você não precisa ter casa com piscina para tomar banho de piscina. Você precisa ter um amigo que tem. Então, se você não sabe como fazer um projeto de subsídio global, procure o presidente da comissão de Fundação Rotária, que ele vai te ensinar. Aliás, é para isso que nós somos treinados, para ensinar aquelas pessoas que ainda não têm facilidade de lidar com essa ferramenta. Projeto de subsídio distrital e global. Isso fortalece e engaja companheiros, porque você os envolve. Um outro ponto é o núcleo Rotary de desenvolvimento comunitário. Muitos companheiros, às vezes, não têm facilidade em conduzir uma secretaria. O Rotary hoje está muito moderno, está bem digitalizado, então, às vezes, o companheiro não consegue fazer uma secretaria, não consegue conduzir serviço de protocolo, não consegue, de repente, conduzir uma tesouraria, já que está tudo informatizado. Então, às vezes, ele se encontra nos trabalhos mais simples, rotários, que causam grande impacto, que é, no caso, os núcleos Rotary de desenvolvimento comunitário. Núcleos Rotários, o que são? Grupo de pessoas não rotarianos, tá certo? Que, sob a orientação dos rotarianos, conseguem promover as mudanças necessárias na comunidade onde eles vivem. Essas pessoas levantam as necessidades, os rotarianos analisam, usam sua influência, usam seu prestígio para conseguir essas melhorias. Destaco, quando eu fui governador, nós organizamos 46 NRDC no nosso distrito. Foi a maior quantidade de NRDC já criada em uma só gestão. Mas não é porque o ROC é bom, não, porque os presidentes entenderam que a comunidade precisa ser uma extensão do clube. Nós precisamos conhecer em loco o que eles precisam. E nós só teremos realmente essa visão mais alargada da comunidade se nós estivermos infiltrados nessas comunidades, como com os nossos NRDCs. As reuniões acontecem uma vez por mês, né, e toda reunião tem que estar no rotariano presente. Um outro ponto também que mantém, porque até agora eu falei de engajamento dos companheiros que já estão no clube. E aqueles que estão chegando? Como fazer para mantê-los no clube? Mantermos eles no clube? É importante nós colocarmos a figura do mentor no nosso clube. Nós precisamos eleger essa figura do mentor, que é um rotariano experimentado, um rotariano que participa dos eventos distritais, um rotariano que está atualizado em Rotary, sobretudo no My Rotary, que consegue navegar no My Rotary, certo? Que sabe lançar metas no Rotary Central. Então, o mentor vai oferecer subsídios para aquela pessoa que está chegando, para aquele rotariano que está chegando. Mas essa mentor pode ser o padrinho? Pode, se o padrinho reunir essas qualidades que eu disse, não tem problema nenhum, pode ser o padrinho. Mas eu recomendo que seja um mentor para todos os companheiros. E aí ele possa conduzir a carreira desses novos rotarianos. Agora, por isso que tem que ser uma pessoa que entende de Rotary. Porque, como
Ninguém pode oferecer alguma coisa que não tem. Então, nós precisamos entender que a figura do mentor, ele vai transmitir conhecimento, ele vai engajar esse novo rotariano com os demais companheiros do clube, ele vai, enfim, conduzir a carreira desse novo rotariano. Então, a figura do mentor, para os novos rotarianos, é a figura mais importante que nós temos no clube. Então, aqueles clubes que não têm a figura do mentor, por favor, intitulem. Mas, de novo, quem que pode ser? Olha, é uma frase de Henry Ford. Questionar quem deve ser o chefe e como discutir quem deve ser o saxofonista num quarteto. Evidentemente que quem sabe tocar. Então, a mesma coisa. Não adianta você colocar uma pessoa mentor, você dá um título para um rotariano, simplesmente porque ele é o mais velho do clube, porque ele é uma pessoa influente. Não, é necessário que ele conheça da instituição, que ele tenha uma visão alargada de Rotary, que é aquela pessoa que realmente busca novos conhecimentos e sabe aonde buscar, para ele poder fazer com que essas pessoas que estão chegando também possam usar dessa estratégia. Outro ponto também que é importante na relação de engajamento são os posicionamentos. Às vezes, nós somos muito inflexíveis nos posicionamentos durante as nossas reuniões. Às vezes, nós nos posicionamos de uma maneira muito ríspida, e isso pode causar desconforto entre os companheiros. Então, é importante que não é porque às vezes você está certo que o outro está errado. Pode ser que ele esteja olhando o problema sobre um outro ângulo, e também tem a sua razão. Então, a flexibilidade nos posicionamentos é um fator muito importante e que pode promover, sim, o engajamento, né? Então, vejam vocês, só voltando, de engajamento, nós tivemos 4 ferramentas. A primeira delas, pesquisa de satisfação. A segunda, projetos bem-sucedidos. A terceira, NRDC, que não deixa de ser um projeto. A quarta, a figura do mentor, que é aquela pessoa que vai acolher os novos rotarianos, tá certo? Então, essas são a nossa sugestão para quem quer trabalhar o engajamento, essas 4 sugestões. Agora, nós vamos falar sobre expansão. A expansão, na verdade, hoje o Rotary Internacional recomenda que nós falamos em atração. É como eu disse no início, é necessário que nós tenhamos projetos bem-sucedidos, que nós tenhamos ações importantes na comunidade, para que as pessoas da nossa volta possam se sentir estimuladas a pertencer à Rotary. Então, dessa vez, não é mais a gente aumentar qualquer preço, não. É que os rotarianos se conscientizem de que, para atrair novos rotarianos de maneira sustentável, nós precisamos, sim, estar agindo de maneira efetiva com projetos bem-sucedidos na nossa comunidade. Então, essa é a proposta de Rotary de agora em diante. A atração por meio das nossas ações. Mas, governador, não dá, porque na minha cidade é uma cidade muito pequena, a gente não consegue, não tem muitas pessoas e tal. Gente, olha só. Para essas pessoas, eu digo o seguinte. Para se tornar um rotariano, tem o custo Rotary. Quanto que é o custo Rotary? O custo do Rotary é R$50. Tudo que fugir disso é o que nós gastamos em nossas reuniões. Mas o custo Rotary é R$50, que seria a per capita distrital, a per capita de Rotary Internacional e a revista. Tudo que vocês colocarem a mais é por acréscimo, né? Então, o custo Rotary é R$50. Então, o que essa pessoa precisa ter? R$50 para participar das nossas reuniões, certo? E, claro, ser uma pessoa de boa índole, ser uma pessoa honesta, um background de família e ter disponibilidade de participar da nossa reunião no dia. Então, é só isso que nós precisamos. Nada mais que isso. Porque, veja bem, as refeições, a mensalidade do meu clube é R$200. Não, mas 150 você gasta com a sua refeição, que você gastaria se fosse comer em outro lugar. Ou não? Se você fosse comer em outro lugar, você gastaria esse valor. Então, o custo Rotary é 50, certo? Agora, ademais, os custos são com nós mesmos. E pessoas idôneas e pessoas de boa índole. Será que nós temos na nossa cidade? Obviamente que temos. No Paraná, a média de policial por habitante é para cada 1.000 habitantes um policial. Se a nossa sociedade não fosse
em sua maioria esmagadora, pessoas de boa índole, pessoas honestas. Vocês acham mesmo que uma pessoa conteria 1.000? Você acha que um policial conteria 1.000 pessoas? Então, o que está faltando é a gente encontrar essas pessoas e convidá-las para entrar em Rotary, tá certo? Então, essa conversa de que não tem pessoas boas não existe, tem sim, né? Porque senão 1.000 pessoas não seriam contidas por apenas um policial. E a média é isso. Cianorte tem 124 mil habitantes, a região metropolitana de Cianorte, né? E Cianorte em si, a região nossa, 124 mil, nós temos 120 policiais. Então, é um policial para cada um. Maringá, a região metropolitana de Maringá, e Maringá tem 600 policiais para 600 mil habitantes. Então, é 1.000 policiais. O Rio Grande do Santa Catarina não vai fugir muito disso também. Bom, esse projeto é a cereja do bolo que eu considero. É o projeto 5x1. Quando a gente vai atrair novos associados, é importante que nós também tenhamos um pouco, praticamos um pouco essa ferramenta que praticamente todas elas vão falar em classificações. Como é que funciona esse projeto 5x1? 5x1 nada mais é de que o companheiro pegar o clube, dividir em grupos de 5, e para cada grupo ele apresenta uma classificação que está vaga no clube. Um grupo vai trabalhar a classificação de odontologia, o outro a classificação de supermercados, o outro grupo vai trabalhar a classificação de comércio de combustível, que seria posto de gasolina, o outro vai trabalhar a classificação de professor, o outro, e assim por diante. Então, cada grupo de 5 vai se reunir e vai escolher uma classificação e eles vão direcionar o seu foco para aquela classificação. Bom, mas, governador, o meu clube é um clube que só tenho 15, como eu vou ver só 3 grupos de 5. Posso fazer grupo de 3? Pode. Em vez de fazer 3 grupos de 5, faça 5 grupos de 3. O importante é que você mobilize o clube para que as classificações estejam representadas nesse clube, tá certo? Bom, feito isso, distribuiu as classificações, o grupo levanta o nome e tal, essa pessoa pode ser um potencial rotariano, apresenta para a comissão de DQA, a comissão de DQA faz o trâmite de aprovação, em aprovado, o grupo inteiro vai conversar com essa pessoa, vai conversar com o João. João, olha, nós somos do Rotary, o Rotary é uma instituição formada por profissionais das mais diversas áreas, nós costumamos ter apenas um profissional de cada área no clube e, geralmente, escolhemos a liderança dessa profissão para ser representada no clube. E você foi escolhido por unanimidade para representar a classificação de advogado no nosso clube. Então, tão importante quanto selecionar, é importante o convite. O convite precisa ser valorizado. Eu menti para o João? Para ele, mentira? Não, ele foi escolhido. E o meu clube, por unanimidade, aceitou a vida dele. Então, ele é uma pessoa bem-vinda no clube, tá certo? Então, quando nós falamos da importância de fazer o convite, é porque isso tem que ser, não é falar assim, olha, vamos lá jantar, vamos lá almoçar. Não. Nós temos que chegar lá e mostrar a importância que o Rotary tem para a comunidade e que ele foi escolhido, selecionado para representar aquela classificação no clube. Um outro projeto também praticamente semelhante ao 5x1 é o Rotary em 20 minutos. O que é o Rotary em 20 minutos? O presidente da comissão de DQA, que é de atuação e engajamento, ele seleciona todas as classificações que estão vagas no clube, faz uma lista de 10, 15, 20 classificações e distribui essa lista entre todos os companheiros. E cada companheiro, cada um com a sua lista, coloca na frente daquela classificação, na frente daquela profissão, qual é o profissional que lhe atende naquela profissão, naquele departamento, né? Então, quem que é do pet shop do meu cachorro? É o fulano de tal. Quem que é o posto onde eu abasteço? É o fulano de tal. Aonde é o supermercado que eu compro? Quem que é? O fulano de tal. Aonde que é o dentista que eu vou? O médico que é o mecânico que eu levo meu carro? Aonde, enfim. E aí você vai colocando na frente. Esse projeto se torna muito importante, porque à medida que nós vamos fazer todo aquele trabalho de seleção novamente de um convite, essa pessoa, se ela foi citada por 2 a 3 ou 4, 5 companheiros do clube, a hora que ela aceitar o convite e vir participar das reuniões, ela não é uma pessoa estranha no clube, porque ela tem pelo menos 3 ou 4 clientes dela ali naquele clube.
Então, é muito importante essa ferramenta, que eu entendo que ela acaba a trabalhar a atração, mas, ao mesmo tempo, trabalha o engajamento. Porque a pessoa vindo para o clube, ele vai ser ali, foi citado por várias pessoas que fazem serviço com ele, obviamente, que são os seus clientes. Tornar os clubes mistos. Eu sei que em Santa Catarina, os clubes todos são mistos, nós não temos problemas com isso, né? Que todos eles admitem homens e mulheres. Eu sei que é só aqui no meu distrito que tem alguns clubes que não aceitam a presença de mulheres e de mulheres que não aceitam a presença de homens, né? Acho que é só aqui, né, Cleison? Positivo. Né? Bom, então, na verdade, eu sei que isso aí é só uma brincadeira. Nós sabemos que esse é um assunto, tá, às vezes, um pouco delicado para tratar aqui em Rotary. Mas, companheiros, vejam bem, o clube que está dando certo, só de homem ou só de mulher, parabéns! Toca o cacete, está tudo certo, não tem nada de errado. Essa ferramenta é muito importante para aqueles clubes que estão em decadência e ainda insistem em não tornar o clube misto. O meu clube é um clube de 45 membros, nós somos homens e mulheres, a gente se dá muito bem. O meu clube deu uma otimizada nas ações depois que tornou ele misto, sabe? É um clube tradicional, nós temos 35 anos no meu clube, completa esse ano. Então, é um clube sensacional, muito bom, e as coisas acontecem. Para você ter uma ideia, nós temos 18 empresas cidadãs e a contribuição do meu clube Fundação Rotária é de $25 mil anuais. Meu clube é um clube EREI, nós temos um projeto de subsídio global e um distrital por ano. Graças a isso, não quero passar a imagem de presunçoso, não. É porque essa mistura de homem com mulher dá muito certo, já foi aprovado isso daí, tá certo? Então, aqueles companheiros que ainda têm essa resistência, se permitam fazer experimento e vocês verem o quanto que isso vai ficar bom no clube de vocês e como o clube de vocês vai melhorar com isso. E nós temos uma opção depois, se for o caso, se eles quiserem participar da mesma reunião, nós temos uma opção que eu vou passar logo mais. Mas o governador, se o meu clube, nós somos em 20 companheiros. Se nós colocarmos as nossas esposas, nós vamos aumentar o número de companheiros no papel, só que a nossa força de trabalho vai continuar a mesma. Reconheço esse posicionamento até um pouco de fundamento, mas eu vou na contramão seguinte, porque olha só, fazer um contraponto com isso aí. O que o Rotary busca nas pessoas? É só o trabalho braçal? Será que o Rotary busca somente as pessoas para fazerem eventos? Não. O principal objetivo de Rotary é fazer com que as pessoas despertem para o servir. E se a pessoa não está engajada, se a pessoa não está envolvida no clube como membro efetivo, ela não participa das discussões. E se não participa das discussões, a criatividade não é acionada. Ela vai ser ali uma pessoa que vai estar ali participando das reuniões e torcendo para a reunião acabar logo. À medida que ela é uma companheira efetiva do clube, ela passa a participar das discussões e aí, liga a teclinha da criatividade e aí sim, essa pessoa, independente do seu sexo, ela vai poder apresentar aquilo que ela pensa para a outra. Agora, como esposo de companheiro, muito provavelmente, ou esposo de companheira, muito provavelmente essa tecla da criatividade não vai ser acionada porque ela não está participando da discussão. Então, eu garanto para vocês, vocês precisam experimentem fazer, tornar o clube de vocês misto. Uma outra opção é a dupla filiação. Sim? Companheiro Rocco, eu coloquei aqui no bate-papo para o pessoal, para eles, à medida que eles tiverem algumas dúvidas e perguntas, para eles ir colocando no bate-papo, até estendo aos outros demais companheiros. No caso, o que você prefere? Eu tenho uma pergunta aqui do companheiro Kleber de Souza Borges, que ele pergunta o seguinte: se tem como esclarecer um pouco melhor o conceito de classificação, para ele entender um pouco melhor nesse sentido. Não sei se tu quer que eu vou colocando para ti as perguntas ou a gente coloca no final, como tu achar melhor. Não, eu acho que é bom você já interrompendo, porque a gente fica fresquinho ainda, né? Para os companheiros, fica melhor assim. Bom, classificação, o que é? Nada mais é que são as nossas profissões, né?
Eu digo classificação porque o Rotary trata desse termo, mas na verdade são as profissões que estão vagas no clube, né? Ah, mas as profissões, então, eu não posso, só posso ter um de cada profissão? Não, também. É permitido 10% ou 5 no caso de... Bom, 10% que tem a máxima de 50%, né? Então, o máximo é 10% da mesminha profissão. Mas, se eu tenho 2 advogados, eu colocar um advogado trabalhista e um advogado criminalística, eu tenho uma classificação de cada. Eu tenho 2 classificações daí. Tá certo? Se eu tenho, por exemplo, um comércio de combustível, eu tenho gerente de posto de combustível, eu tenho proprietário de posto de combustível, eu tenho comprador de combustível, eu posso ampliar. Aqui na minha região tem muita agricultura. Então, o cara é agricultura. Não é agricultura. Agricultura, plantio de soja. Agricultura, plantio de milho. Agricultura, plantio de cana. Agricultura. Então, as classificações que nós chamamos são as profissões que cada um exerce. Porque para pertencer a um Rotary é necessário ter uma classificação. Tá certo? Então, se tiver mais alguma pergunta, Cleiton, você vai... não sei se era isso que o companheiro esperava ouvir, né? Mas se não for isso, que ele seja um pouco mais específico, então, que a gente possa estar explanando. A dupla filiação. Dupla filiação é realmente uma ferramenta extraordinária. É uma grande bobagem dispersar os talentos dos jovens rotaractianos para pertencer à Rotary dupla filiação. Mas, governador, alguns deles estão se iniciando na profissão ainda não ganham muito para pagar mensalidade. Gente, franqueiem a presença desses rotaractianos. Vocês estão pegando rotarianos prontos, que vão dinamizar o clube de vocês. Às vezes vale a pena você... O meu clube, por exemplo, vou citar de novo, nós temos 4 rotaractianos com dupla filiação no meu clube. Inclusive, o Eric, que foi representante distrital, ele é do meu clube. Então, veja bem, essas pessoas, esses jovens, trazem um dinamismo para o clube extraordinário. Tudo que nós temos dificuldade de ajustar o negócio ali, os jovens chegam com facilidade e resolvem tudo. Torna as reuniões mais alegres, sobretudo os nossos eventos. Enfim, dispensar o talento dos rotaractianos, eu acho que é uma grande bobagem, é uma idiotice. Aproveitem, criem condições para atrair esses jovens, facilitem a entrada desses jovens nos vossos Rotarys. Isso não é nada formal em Rotary, mas o meu clube, por exemplo, eles só pagam o custo Rotary, 50 pila, o que eles gastariam numa noite e vão lá participar com a gente. Mas você divide 50 pila em 4 reuniões, você vê quanto que dá isso. É praticamente nada, eles poderiam participar pagando o custo Rotary. E as refeições, um prato de comida mais, um prato de comida menos, gente, vai ser compensado com o dinamismo que eles vão apresentar para o clube. E nesse ponto ainda dos jovens, eu tive um companheiro que falou assim, mas, governador, os jovens, eles são muito dinâmicos, eles são meio loucos. Eu respondi assim para ele, eu prefiro, grave bem essa frase, eu, Rocco, prefiro segurar um louco do que empurrar um tonto. Particularmente, eu prefiro realmente chegar, calma, companheiro, não é bem assim, pense melhor e tal. Olha, se a pessoa fazer assim, do que eu tendo que empurrar uma pessoa para ele fazer pelo menos o trivial, fazer a parte dele pelo menos o trivial. E com os jovens, eu prefiro ficar segurando os loucos, porque eles, caras, são loucos para fazer Rotary e fazem de uma maneira muito profissional, certo? E muito bem feita. Então, pense nisso. Facilitem a entrada dos rotaractianos. Uma outra ferramenta importante também seriam as datas sazonais. Ou seja, você criar uma vez por mês uma reunião dedicada ao DQA, mas para que que as pessoas possam trazer uma pessoa nova para o clube. Por exemplo, primeira semana de setembro, ou a última semana de setembro, o dia do amigo, criar o dia do amigo, certo? Cada um de nós, cada um dos companheiros traz um amigo para a reunião, claro, aquele companheiro que tem uma predisposição aí para ser um rotário, tá certo? Na última semana de outubro, nós vamos trazer, cada um traz um membro da família em potencial. Cunhado, sogro, sogra, irmão, primo, prima, enfim. Um membro da família que poderia pertencer à Rotary, vocês tragam ele para a reunião. Aí, na última semana de novembro, nós vamos trazer um amigo religioso. Todos nós temos um amigo religioso, ou padre, ou pastor, ou, enfim, uma pessoa que é ligado à religião e que você poderia apresentar o Rotary para ela.
Na outra semana, o amigo de um colega de trabalho, né? Todo mundo, em dezembro, por exemplo, depois de janeiro, assim por diante. Um colega de trabalho, né? Que também, às vezes, está ali do lado da gente, ali, que você poderia apresentar o Rotary para ele, que às vezes até compra os seus cartões, das suas promoções, na hora de você levar ele para o Rotary para ele conhecer. Então, uma reunião por mês dedicada ao dia do profissional. E o dia do vizinho. Vejam bem, eu moro na minha casa, eu tenho 20 vizinhos para minha direita, 20 vizinhos para minha esquerda. Eu tenho 40 vizinhos na minha frente, se eu morar em casa. Se eu morar em apartamento, eu terei 44 ou estão acima de mim ou estão abaixo de mim, certo? Mas tudo pessoas que eu poderia convidar. Então, eu preciso de um dia, de uma data. Olha, gente, hoje é dia do vizinho. Então, todo mundo naquele mês do dia do vizinho, né? Então, cada um traz o seu vizinho para conhecer o Rotary. Ah, governador, mas lá na minha vizinhança não tem ninguém que pode estar no Rotary. Ora as bolas. Eu disse que o rotariano precisa ser honesto e ter 50 pila para pagar a mensalidade e participar das reuniões. Agora, se você não mora onde você mora, não tem ninguém honesto, só tem você que é honesto entre os seus vizinhos, eu vou recomendar que você mude dessa cidade, ou mude desse lugar, ou troque de bairro. Porque senão você está correndo um sério risco de ser assaltado ou acontecer alguma coisa terrível com você. Eu não duvido que os seus vizinhos também não tenham potencial para estar em Rotary. Então, datas sazonais é uma outra ferramenta muito importante. Um outro ponto agora é que, às vezes, nós somos muito rigorosos nas escolhas. Às vezes, nós colocamos tantas objeções nas pessoas, tantos problemas na pessoa, que se for usar o mesmo critério conosco mesmo, nem nós nos enquadramos. Então, na hora de selecionar um novo rotariano, não tem que ser aquele presidente não sei da onde, aquela diretora da escola, não necessariamente. Às vezes, os rotarianos estão escondidos nas pessoas mais simples. Basta você dar oportunidade. Então, rotariano precisa ser o conceito de Steve Jobs. Steve Jobs criou o iPhone 3, foi o primeiro smartphone do mundo. Ele criou esse iPhone e ele, assim que ele terminou, ele apresentou para a sua equipe. O que vocês acharam do nosso smartphone? Aí um pegou e falou assim, mas está muito grande. Justamente nessa época que o pessoal está buscando um celular menor, está muito grande esse celular. Não sei não, acho que não vai dar não. O outro, deixa eu ver, muito pesado, eu acho que não vai dar. Aí o outro, olha, a bateria dura quanto? É um dia só. Não, a bateria tem que durar mais e tal. A bateria não durando vai ser um problema. Ele parou tudo e falou, para tudo. Ele é bom o suficiente para aquilo que nós planejamos? Então nós vamos lançá-lo e depois nós vamos aprimorando. Da mesma forma, eu sugiro que vocês façam com os rotarianos. Da mesma forma. Dê oportunidade para as pessoas. E aí, se ela não apresentar tudo aquilo que você esperava, você vai instruindo, a figura do mentor vai instruindo essa pessoa. Então, para ser rotariano, tem que ser bom o suficiente. O que é bom o suficiente em Rotary? Ter 50 pila para pagar mensalidade, ser uma pessoa honesta, de boa índole e ter disponibilidade de participar das nossas reuniões. Apenas isso. O resto pode vir por acréscimo. Projeto Meu Clube é 20. O Rotary entende que clubes com menos de 20 não conseguem compor o conselho diretor de maneira consistente. Então, há um incentivo muito grande para que os rotarianos, os Rotaries, eles procurem atingir e ultrapassar o número de 20 para que as reuniões sejam mais agradáveis, para que todas as comissões estejam representadas no clube, estratégia do PLC seja aplicada com eficiência, né? Onde todos estarão ocupando os cargos do clube. Então, Meu Clube 20, ele é um projeto que foi lançado pela nossa coordenação. O nosso coordenador, o Ernesto, ele nos autorizou, eu, Noldin, né, e todos os nossos assistentes, para que nós anunciássemos esse projeto Meu Clube é 20. Como é que funciona o projeto? Não podemos, por exemplo, assim, olha, todo clube que for menos de 20 atingir 20 já vai receber o prêmio. Não é assim. Porque senão um clube que está com 19, é só admitir mais um, já conseguiu o prêmio. Então, a ideia é de tornar assim, que os clubes que serão premiados serão os clubes
com menos de 20 associados, que aumentarem o quadro associativo em pelo menos 5 associados em relação a 1º de julho de 2019, certo? E atingirem o número mágico de 20. Ou seja, se eu tiver 15 membros, eu admitindo 5, eu já atinjo 20. Beleza, eu estou credenciado para receber premiação. Se eu tiver 19, eu tenho que admitir 5, vou para 24. Quer dizer, é 20 ou mais, né? Se eu tiver com 14, eu tenho que admitir 6. Que aí, então, eu vou atingir o número de 20 e admitir pelo menos 5. Se eu tiver com 10, como tem um clube de vocês que tem 10 membros, ele precisa admitir 10 novos rotarianos, que aí ele vai atingir o número de 20 e vai receber a premiação. Mas que premiação é essa, Rocco? A premiação será uma comenda Powerhouse para o clube. Então, todos os clubes que atingirem 20 ou mais associados e tiverem um saldo de pelo menos 5 associados em relação a 1º de julho de 2019, receberá uma comenda Powerhouse oferecida pelo nosso coordenador Valdemar Ernesto. Tá certo? E eu quero, esse ano, nós tivemos 9 clubes do meu distrito que saíram dessa condição de 20, acho que motivados pela premiação. Teve clubes que saíram de 12 e chegaram a 20, outros de 15, outros de 19 foram a 26 e assim por diante. Então, é uma ferramenta, aproveitem, companheiros. Mas não é só pelo Powerhouse. Vocês não fazem ideia de como é gostoso a casa cheia. Como a gente vai fazer qualquer promoção, não precisa ajuda de ninguém, só os membros do clube já conseguem ocupar todos os cargos, a gente consegue realizar nossas promoções. Vai fazer uma promoção de vender um almoço, nós estamos em bastante gente para fazer as vendas dos convites. Né? Então, eu peço aos clubes, sobretudo aqueles que não são mistos ainda, usem as ferramentas que nós compartilhamos com vocês e tornem o clube misto, e tornem um clube com mais de 20 associados, que eu tenho certeza que vocês vão ver uma grande diferença. Então, eu quero, viu, Cleison, se Deus quiser, que pelo menos metade dos clubes, que são 15, eu vou apresentar eles aqui agora, os 15 clubes do distrito 4.740, possam, então, atingir esse número mágico de 20 associados. Eu vejo aí o Campos Novos Centro, ó, que está com 14, tem que admitir 6. Chapecó, a integração, está com 18, não é? Começou com 18 e agora está com... Não, peraí, essa informação aqui está errada, desse Chapecó sendo. Depois o Cleison verifica isso para mim, né? O Correia Pinto, 16 membros, ele precisa admitir pelo menos 5, né? Vai para 21. O Dionísio Cerqueira tem 10 associados, né? Tinha 10 de 1º de julho e agora está com 10. E assim por diante, Freiburgo, 14, Lages Catedral, 17, Lages Coral, 22, Lages Norte, 18, né? Otacílio Costa, 22, Porto União, 23, São Carlos, 23, quer dizer, esses estão com 18 hoje, precisam admitir 5, no caso, precisam admitir 5 novos associados para atingir 23 novamente, né? São Domingos, 16, mais 5 vão para 21. São Joaquim, 17, precisam admitir mais 5, vão para 22. E 13 Trilhas, que é onde o governador está hoje, né? Está com os associados, precisaria admitir 9 para chegar ao número de 20. Eu me confundi aqui nesse daqui, ó, que eu somei 5 mais 22. Na verdade, teria que ser 5 mais 22, teria que ficar com 27 associados, realmente, que está com 19 hoje. Esse daqui não entraria, eles não entrariam, na verdade, entrariam porque eles estão abaixo aqui, certo? Mas em 1º de julho eles estão a mais, né? Então precisa fazer um trabalho mais agudo nesses clubes que estão aqui que estavam com 23, por exemplo, e agora estão apenas com 18. Então, há esse incentivo, se tudo correr de acordo, na melhor das hipóteses, nós teríamos um aumento aí de 87 novos associados no distrito, apenas com esses clubes que estão com menos de 20. E não, como eu disse, já não encarem isso daí como apenas pelo Powerhouse, mas o que vocês poderão otimizar e dar mais dinamismo no clube de vocês, certo? Bom, agora nós passaremos, então, para um momento muito delicado,
que é o COL de 2019, ou seja, o Conselho de Legislação de 2019, ele estabeleceu algumas ações que vão fazer parte do Manual de Procedimentos e que eu trago em primeira mão para vocês. Restrição à admissão de associados. Isso fica tremendo. Vejam bem, tem muitos clubes que têm os seus regimentos internos, colocaram algumas objeções que impedem a entrada de novos associados. Isso vai contra o manual de procedimento, minha gente. Então, veja como é que está a nova redação agora no que tange a admissão de novos associados. Apesar de estabelecido na seção 2030 deste regimento interno, nenhum clube, olha só, nenhum clube poderá, independente de sua data de admissão ao RI, impor limitação à admissão de qualquer candidato ao seu quadro associativo, seja por meio de alteração implementada em seus estatutos, ou seja, aqueles clubes que colocaram no estatuto, que, por exemplo, tendo 2 não, já não entra mais. Tendo 3 não, já não entra mais. Não, esquece isso. Eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar ali na frente, como é que é o método adequado que está no manual de procedimento. Porque, assim, eu não sou obrigado a entrar no Rotary, certo? Mas, à medida que eu pertenço a uma instituição, eu preciso me adequar às suas normas, às suas regras. A nossa regra maior é o manual de procedimento e o estatuto prescrito pelos clubes. Então, vejam o que está escrito no estatuto. Seja por aspecto de raça, cor, sexo, nacionalidade, orientação sexual do referido candidato, ou ainda impor qualquer condição à admissão do candidato que não esteja de outra maneira prevista neste regimento interno ou no Estatuto de Rotary Internacional. Qualquer dispositivo dos estatutos de qualquer clube ou de qualquer condição que seja imposta e que entre em conflito com o aqui estabelecido será considerada nula e sem efeito. Cada clube deve se esforçar para criar um quadro associativo bem equilibrado que celebre a diversidade. Então, veja bem, toda e qualquer imposição que for atribuída à admissão de associados que não esteja previsto aqui é considerada nula ou sem efeito. E aqui não fala nada que tem que ser com 2 não já não entra mais, com 3 não já não entra mais. Como é que deve ser o método de admissão, então, Rocco? Esse é o novo método de ingresso de admissão. Novo não, que já faz parte do nosso manual de procedimentos desde a versão de 2016, certo? Como é que acontece? O Rocco vai apresentando um associado. Eu chego na comissão de DQA e falo, olha, eu quero apresentar o João da Silva. O João da Silva, ele é um empresário ou ele é um autônomo, ele é casado, seus filhos são esse. O presidente da comissão de DQA vai na tribuna e diz, olha, tem dos nossos companheiros apresentou o João da Silva, ele é um profissional da área de comunicação, ele é casado, a esposa dele é fulano de tal, tem 3 filhos e trabalha em tal lugar. Se algum companheiro tiver alguma objeção da entrada do João da Silva no nosso clube, faça por escrito, passa para esse presidente da comissão de DQA ou para o nosso presidente, ou fale pessoalmente com o presidente. Se em 30 dias, é o que está dizendo aqui, não sou eu, o conselho diretor aprova ou rejeita a proposta da associação, de 30 dias após sua submissão, notificando em seguida o preponente sobre sua decisão. Então, vejam vocês, eu apresento o nome da tribuna, eu espero 30 dias, se ninguém apresentar por escrito ou vir pessoalmente falar com o presidente da comissão de atracionamento, o candidato está automaticamente aprovado. Né? Agora, se tiver um companheiro que fala assim, olha, se o João da Silva entrar, eu vou sair. Então, o conselho diretor vai avaliar se é importante esse companheiro que está fazendo impondo essa condição, né? Ou se é importante admitir o João da Silva, tá certo? Então, esse é o método que está no manual de procedimento. Qualquer outro método de avaliação de candidato que nós estamos utilizando e que seja fora disso daqui, é declarada nulo e não será aceito por Rotary Internacional. Pelo menos não é uma ação Rotary. Tá ok? Quem está adotando outro método, torce para não ser denunciado por diretor, senão o diretor pode tomar as providências. Tá certo? E os clubes satélites? Gente, já estou acabando já, viu? E os clubes satélites? Eu estou até marcando o tempo aqui. Eu falei que eu ia ver se eu conseguia fazer no máximo 1 hora para apresentar todas essas ferramentas. O que é o clube satélite? Vamos lá. O que são os clubes satélites? É uma pergunta. O que são?
clubes satélites são uma opção diferente para a formação de Rotary Clubes. Eles funcionam como uma fase de transição, ou seja, ele é, na verdade, uma extensão do clube padrinho, né? E que, à medida que ele foi crescendo, pode, se quiser, pode se transformar num clube autônomo. Então, para uma fase de transição. Os clubes satélites, aqui no meu distrito, têm sido formados muito por clubes que, como eu disse lá atrás, clubes que não aceitam mulheres. As mulheres estão fundando os clubes satélites do clube. E tem um desses clubes, é de Mamborê, que está dando muito certo. Os associados dos clubes satélites são considerados rotarianos? Sim ou não? 1, 2, 3. Sim, eles são associados do clube padrinho. Ou seja, se o Rotary Clube de Chapecó, ele criou um clube satélite, então os membros do Rotary Clube Satélite são membros efetivos do Rotary Clube de Chapecó. Ou seja, não vão participar das reuniões juntos, se não quiserem, nada mais. Do ponto de vista organizacional e burocrático, eles pertencem ao Rotary Clube de Chapecó. A única coisa é que no Rotary Clube Chapecó, lá na tela do My Rotary, vai aparecer uma outra coluna. Satélite ou não? Rotary Clube Chapecó, satélite ou não? Sim, aquele companheiro que for do Rotary Clube Satélite vai estar marcado como sim, aquele que não vai ter nenhuma marcação. Associados de clube satélite pagam cotas per capita? Sim ou não? Sim. Eles são rotarianos e pagam o mesmo valor que os associados do clube padrinho. Como o Rotary Club faz para solicitação para ter um Rotary Club satélite? Como que faz? O presidente do clube padrinho envia um pedido para a equipe de suporte de clubes e distritos do Rotary Internacional. Ou seja, é um formulário simples, eu tenho isso disponível, é um formulário simples, quase igual da fundação de clube, onde relaciona o nome dos clubes, dos companheiros do clube satélite, e aí então envia para o Rotary Internacional. Isso é muito rápido, com 2 semanas já estão todos inscritos em Rotary Internacional. Há um número mínimo e máximo para associados do clube satélite? Os clubes satélites devem ter pelo menos 8 associados. Agora, para maior, não tem número de associados. Eles podem atingir o número que eles quiserem. Então, os clubes satélites devem ter pelo menos 8. Né? E aí que eu digo, eu vi aquele mapa que o Cleiton estava apresentando, quantas cidades que estão em amarelo, ou estão em branco, não é? Que poderiam comportar um Rotary Club nem que fosse satélite. Um Rotary Club satélite, gente, para arrumar 8 pessoas, não é possível que uma cidade de 1.000, 2.000 habitantes, não existe 8 pessoas que pensem de maneira coletiva. Não é possível que numa cidade de 1.000, 1.500 habitantes, 2.000 habitantes, não tenham 8 pessoas que pensem, que olhem além do muro. Né? Então, eu fico assim, preocupado com isso. Cleison, aconteceu alguma coisa? Alô? Oi, Cleison. Provavelmente, acho que tu trocou a tela do teu computador aí. Não? Só volta para apresentar. Está aparecendo a imagem do webinar. É só tu clicar no teu PowerPoint de volta. Ah, é? Uhum. Já vai voltar. Apareceu? Ainda não. É só você tira o compartilhamento de tela teu e acessa ele de novo. Ele já vai funcionar. Tá. Apareceu aí, companheiro. Eita! Conseguiu retornar, não? Não consegui. Espera aí, eu vou fazer o meu compartilhamento de tela aqui. Espera que eu estou entrando de novo aqui, vamos ver. Como é que tá aí? Eu apareci ou não? Não. Você está aparecendo, só não está compartilhando a tela ainda. Deixa eu compartilhar a tela então. Peraí, deixa eu fazer de novo. Isso. Tela, compartilhar tela. Agora, apresentação. Aí, voltou. Só botar no modo. Apresentação agora, né?
Ele não está meio obedecendo esse danado aqui, vamos ver. Voltou. Apareceu? Botou? Sim. Isso, bom, perfeito. O que eu estava Até, dizendo para companheiro, vocês... Oi? aproveitando o gancho, ali nos números que você apresentou sobre os clubes, tem uma situação do Rotary Clube Chapecó Integração. Ele foi um clube que, essa baixa que ele teve foi justamente por causa disso. Ele criou um clube satélite, né? Esse clube se formou o E-Clube do distrito, né? E daí agora, com essa saída do E-Clube, saíram aqueles 8 membros, mas não é que eles saíram do distrito, eles não deram baixa no distrito, eles estão no E-Clube. Então, por isso que teve essa baixa de sócios, né? E foi muito produtivo, porque esse próprio E-Clube, ele se formou e hoje ele está com 30 membros. E graças ao trabalho que foi feito junto com o Rotary Clube Chapecó Integração. Ótimo. Então, aí eu já vou pegar uma deixa, porque tem muitas pessoas que falam assim, governador, mas quando eu formo um clube satélite, eu aumento o meu quadro associativo em 8 membros. A hora que esses companheiros saírem para fundar o clube deles, eu não vou perder esses companheiros? E como é que vai ficar minhas metas daí, né? É uma pergunta frequente. Minha gente, você quer meta maior que o seu clube entregar um outro clube para o distrito? Você acha que tem algo mais adequado e mais original do ponto de vista rotário de que o seu clube dá um presente para o distrito? Qual é o tipo de meta que vai superar um feito como esse? Então, no nosso distrito, quando acontecer isso, a gente vai simplesmente não vai considerar, entendeu? A saída desses companheiros, porque o clube deu um grande presente para o distrito. Imagino que o distrito também de vocês também vai poder adotar isso daí. Não entender como demérito, não, mas criar um prêmio para esse clube que teve os seus membros desligados e assumiram um outro clube, se for o caso. Então, vamos lá. Quem decide onde e quando o clube satélite se reúne? Rocco, até aproveitando o gancho sobre essa situação dos clubes, né? Hoje, o clube, por mais que ele tenha perdido esses 8 companheiros do clube, acaba que esses próprios companheiros que estão no E-Clube, que não são unicamente da cidade de Chapecó, por exemplo, eles hoje trabalham em conjunto com esse clube. Então, aquela força para o trabalho, ele pode contar com esse clube satélite, né? Então, tu tem uma série de vantagens. Claro que perde o número do quadro associativo, perde. Eles vão participar num outro clube? Vão. Mas a força somada, eu acho que o Rotary em si, o distrito como um todo, acaba ganhando com esses 2 clubes parceiros em projetos, em ações, que esse clube, tanto o clube padrinho como esse novo clube, pode estar unindo as forças, né, Rocco? Exatamente isso. Eu não vejo nenhum tipo de demérito de um clube, como você disse mesmo, né? De os companheiros se desligaram do clube e formaram o satélite, né? Então, eu não vejo nenhum tipo de prejuízo para o clube. Eu só vejo vantagens, né? Então, ter um clube satélite talvez seja a maneira mais fácil hoje de aumentar o quadro associativo de maneira exponencial, vamos dizer assim, porque você aumenta. E quer dizer que o clube satélite vai se desligar e ser um clube autônomo. Pode ser que ele continue sendo um clube satélite, né? Muito bem. Os Rotary Clubes podem ser convertidos em clubes satélites como forma de transição até se tornar um Rotary Club? Sim ou não? Sim, todos ou parte associados ao Rotary Club podem formar ou entrar para um clube satélite. Qual a estrutura do nome para um clube satélite? Os clubes satélites têm o mesmo nome do clube padrinho. A Crescidos deu uma identificação que eu diferencio do mesmo. Por exemplo, Rotary Clube de Cianorte Cinturão Verde, é o que fundou o clube satélite o ano passado. O satélite dele vai ficar Rotary Clube Satélite de Cianorte Cinturão Verde, e aí adiciona o nome aqui, que no caso aqui é Reformar, né? Os clubes satélites podem criar um conselho diretor separado com outro grupo de dirigentes do clube padrinho? Sim ou não? Sim, eles devem.
Porque, na verdade, o clube satélite ele é um clube normal, ele só vai se reunir em dias, inclusive reunir de dias diferentes do clube padrinho, certo? Ele vai ter o seu conselho diretor, ele vai ter toda a sua equipe formada e vão atuar como se um clube tradicional fossem, né? A única coisa é que toda a parte burocrática, ou seja, que relaciona com Rota Internacional e o distrito, perpassa pelo clube padrinho. Mas, na prática, eles são clubes, de fato, autônomos, né? Não de direito, mas de fato. Se houver dois conselhos diretores, o que acontece quando discordam em algum aspecto? O conselho diretor do clube padrinho tem a palavra final nesses casos. Por quanto tempo o clube satélite pode existir? Não há um período limite para a existência do clube satélite, nem a quantidade, né? Bom, na verdade, companheiros, um clube satélite, até o Cleiton pediu que eu reforçasse isso, um clube satélite é a maneira mais rápida, mais prática de se aumentar o quadro associativo, e não é apenas nós aumentarmos o número do quadro associativo. Nós estamos falando de levar esperança para aquelas comunidades que não a têm. Nós sabemos que as cidades pequenas, elas ficam muito refém dos mandos políticos, né? Ficam muito refém do poder público. E nós sabemos que quando a gente chega com uma proposta de fazer um trabalho, as pessoas às vezes não têm uma predisposição para trabalhar por meio da política, mas têm uma disposição para trabalhar como voluntário. Então, eles podem melhorar a qualidade de vida onde eles vivem por meio de um clube satélite. Quando nós falamos de levar um Rotary Club para as cidades, é levar esperança, é levar luz, levar chama rotária, é sinal de progresso para uma cidade. Tanto é que vocês verem, toda cidade que começa a crescer de maneira um pouquinho mais, digamos, mais dinâmica e mais estruturada, ela tem um Rotary Club. Então, a ideia é que nós possamos ir lá nessas cidadezinhas e encontrar 8, 10 pessoas ali que possam representar o Rotary e possam fazer o nosso trabalho também nessas comunidades. Então, vejo assim, uma grande possibilidade, nós além de aumentar o quadro associativo, mas principalmente levar as benesses rotárias para essas comunidades, tá certo? Olha, eu passei várias ferramentas para vocês de atração, que seria o Projeto 5x1, o Rotary em 20 minutos, as datas sazonais, tornar o clube misto, né? Os clubes satélites e, naturalmente, os clubes tradicionais. Para esses clubes tradicionais, eu desafio os assistentes, os governadores assistentes, para que possam, no seu grupo, tentar estudar uma cidade ou uma região no seu grupo de assistente, certo? Reúna com seus presidentes, porque foi assim que nós conseguimos aqui no meu distrito. Cada grupo de assistente estudou junto com os presidentes das GGAs e presidente da comissão de DQA, eles estudaram uma cidade e o grupo trabalhou aquela cidade. Quando se funda um clube novo, é complicado porque a gente sabe que tem que fazer uma reunião no nosso clube e uma reunião no clube que está sendo fundado. Com a criação de um clube, no grupo do clube, no grupo de GAs, esta responsabilidade é compartilhada. Então, vejam bem, a semana que vem vai o clube A, faz a reunião dele, transfere a reunião dele para a reunião do clube que está sendo fundado. A semana que vem, outra semana, é o clube B, o clube C, até que faça o rodízio. Então, a responsabilidade de organizar tudo isso é o GA, mas da reunião, de realizar a reunião, é um dos clubes do grupo. Então, ou seja, todo aquele trabalho dispendioso, que é de fazer uma reunião no clube na mesma semana e outra reunião no clube que está sendo fundado, esse desconforto não vai existir, porque a cada semana é um clube do grupo que vai fazer essa reunião. Então, eu desafio os assistentes a reunirem com seus presidentes e darem um grande presente para o Distrito 4.740, que é a fundação do novo Rotary Club. Rocco, você está doido? Você está pensando muito grande. Quantos grupos de GA nós temos no 4.740, companheiro Cleiton? Hoje nós somos em 12. 12. Você imagina se cada um desses companheiros GAs
assumisse esse compromisso juntamente com os presidentes dos clubes que eles assistem e entregasse um presente para o João Carlos. O presente mais genuíno rotário que o João Carlos poderia receber seria um novo Rotary Club. Eu não conversei com o João Carlos nem com a esposa dele, mas eu tenho certeza que ele abriria a mão de qualquer tipo de presente nas visitas se os clubes entregassem para ele um novo Rotary Club de presente. Seria o maior presente que nós poderíamos dar para o governador João Carlos e para sua esposa. Tá certo? Então, pensem nisso. E nós queremos que no nosso próximo encontro, que o Cleison vai contatá-los para a gente marcar, vocês apresentem, vocês que estão aqui participando dos nossos clubes, apresentassem quais são as ferramentas que vocês vão usar para engajamento. Pesquisa de satisfação? Projetos bem-sucedidos? NRDC? Vai intitular a figura do mentor? Vai empossar a figura do mentor no clube? Pronto, 4 essas ferramentas. E na atração, quais seriam? Qual ferramenta eu vou utilizar no clube? É o projeto 5x1? É o projeto Rotary em 20 minutos? Eu vou tornar meu clube misto? Eu vou criar um satélite? Eu vou fazer o dia do amigo, as datas sazonais, o dia do vizinho, o dia do parente, enfim, o dia do amigo religioso, o dia do profissional, enfim. Qual é o planejamento? Lembra que eu falei no início? Qual é o planejamento? Qual é o legado que eu quero deixar para o governador João Carlos esse ano e para a Rotary Internacional? O que eu estou disposto a fazer? Como é que eu quero chegar no dia 30 de junho de 2020? Será que eu quero realmente crescer, como eu disse no início? Qual é o nível do meu querer? Ele chega a me tirar da zona de conforto? Eu vi uma frase essa semana, quando na inauguração daquele complexo da Globo, semana passada, né? Muito interessante. Cada um terá a vista da montanha que subir. E eu acho que o Distrito 4.740 não tem medo de altura. Então, suba essas montanhas, visualizem o vosso distrito, que no nosso próximo encontro, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que vocês me apresentassem um planejamento já para o próximo ano, que sempre há tempo. Nós estamos no mês de agosto ainda. Tem muito por fazer, tá certo? E eu finalizo a minha apresentação com uma frase de Peter Drucker. Somente a desordem, os conflitos e o baixo rendimento evoluem sozinhos numa organização. As demais que promovem crescimento necessitam de gestão. Qual é o distrito que vocês querem entregar no dia 30 de junho de 2020? Tudo que nós queremos fazer, minha gente, é necessário ter gestão. Se nós não quisermos fazer nada, se vocês não quiserem fazer nada, tá tudo certo, não tem nada de errado, ninguém vai recriminar vocês por isso, tá certo? Mas, acreditem, se vocês decidirem adotar essas ferramentas e colocá-las em prática, eu não tenho dúvidas que o movimento rotário do Distrito 4.740 vai sofrer um impacto muito positivo e seguramente vocês terão muito a olhar nesse aspecto no dia 30 de junho de 2020. Seria isso, companheiro Cleison, agora é com você. Companheiro Cleison? Muito bem, companheiro. Muito obrigado aí pela sua colaboração e toda essa explanação no que tange aí o quadro associativo. Acho que mostrou para nós bastante ferramentas para nós filtrar e ver o que enquadra nos nossos clubes, né? Eu gostaria agora de passar a palavra para o Nildin e os companheiros que tiverem alguma pergunta para fazer para o nosso companheiro Rocco ou também para o nosso instrutor, coordenador de Rotary aqui da nossa região, a respeito do que foi visto agora, por favor, coloquem as suas perguntas aí, que na sequência a gente já repassa a esses instrutores nossos aí que estão se doando hoje para o Rotary aqui para o nosso distrito. Nildin, contigo a palavra. Isso. Está liberado aí já? Bom, novamente cumprimento a todos os que estão conectados conosco. Quero parabenizar o governador Rocco pela sua excelente apresentação. Na verdade, não vou ter muito a acrescentar o que foi dito, mas
destacar alguns aspectos. Eu sempre costumo destacar, e eu gostaria de novamente mencionar que o governador, o coordenador, o instrutor, eles não conseguem fazer realmente milagres nenhum nos clubes. A célula mais importante do Rotary são os clubes. E é nos clubes que as coisas acontecem. O clube bem-sucedido é o clube que consegue motivar os associados, que consegue manter os associados e consegue crescer através de ações e projetos. E isso é fundamental. E destacar, então, dentro de tudo isso que o governador Rocco já mencionou, que a existência de projetos e ações é fundamental. E quando nós falamos em crescimento de Rotary, a primeira coisa que nós temos que pensar é em manter nos clubes os que já estão associados aos nossos clubes. Porque se a gente for levantar os dados, e esses dados estão disponíveis, nós temos sido muito eficientes na admissão em geral. Eu não estou falando específico no distrito, nós temos alguns distritos certamente diferenciados, mas eu vou pegar o exemplo do que a gente mais conhece, do que eu mais conheço é o meu distrito. Anteriormente era o 4.651, agora o 4.652. Nós somos muito eficientes na admissão, até somos. Nós temos sido ineficientes na manutenção dos associados. Talvez alguns estão estranhando que eu não estou usando o termo retenção. Eu não gosto de usar a palavra retenção, porque reter parece que é algo obrigado. Nós temos que ter alguém que é voluntário, que seja realmente comprometido com o Rotary e com o clube. E então nós temos, na verdade, uma porta aberta de voluntários que entram para o Rotary, mas nós temos uma saída, um ralo aberto que está saindo muita gente. E isso é fundamental. E a experiência mostra o rotariano que é admitido num clube, ele ficar 2, 3 reuniões, 1 mês, 2 meses, sem saber por que ele está lá, ele vai para casa ser operador de controle remoto. É que muitos talvez estão fazendo nesse momento, e quando nós estamos aqui conversando sobre Rotary, eles estão em frente à TV, achando alguma coisa para fazer. E isso é fundamental. Então, o desafio, como disse o governador Rocco, é isso. Os presidentes das comissões de desenvolvimento do quadro associativo, os associados, os padrinhos, os mentores, todos se mobilizarem no sentido de estimularem a participação desses novos. E uma questão fundamental que eu vejo são os presidentes na hora de formar os conselhos diretores. Eu tenho vivenciado essa experiência mesmo no meu clube, de presidentes que dizem, não, eu vou pegar só rotarianos experientes que já têm muitos anos de Rotary. E os novos ficam assistindo um tempo e eles não viram o ano, eles vão embora porque eles não sabem por que estão aí. Então tem que ter um equilíbrio, mas temos que valorizar a participação dos novos. E com relação à expansão, certamente o governador Rocco é uma referência hoje nacional no Brasil e em termos de expansão de formação de novos clubes satélites, NRDCs. Mas eu sempre, no meu ano, 2 anos que antecederam a minha governadoria, eu procurei primeiro conhecer o distrito. Conhecer as cidades, exemplo do mapa que o Cleison mostrou aí, do distrito 4.740, onde é que estão os vazios de Rotary? Onde é que estão as comunidades que precisam de um clube? E eu até gostaria, me permite, governador Rocco, eu acho que quando nós formamos um novo clube, nós não estamos dando um presente para o governador, nós estamos dando um presente para a comunidade. Porque tem muitas comunidades que merecem ter um Rotary Club, tem muitas cidades. E isso que você falou é verdade. Eu já ouvi muito, gente. Não, mas você está falando de cidades com menos de 20 mil habitantes para ter um Rotary Club. Gente, nós temos hoje cidades no nosso distrito que tem 5 mil habitantes e tem 25 rotarianos. E será que isso é difícil? Claro que não. Mas depende de nós mesmos. Mas uma questão fundamental para formar um novo clube é, primeiro, nós sabermos onde nós queremos e que tem potencial. Escolher a liderança correta, escolher o representante correto. Porque se no ano de 2017 e 2018 nós formamos 9 novos clubes no nosso distrito,
no então 4.651, é porque eu, junto com as outras lideranças, nós conseguimos identificar as pessoas certas para serem os representantes e a pessoa certa na comunidade para liderar esse processo. E aonde nós não conseguimos fazer isso, naturalmente, nós não tivemos êxito. E efetivamente, o crescimento dos nossos distritos, ele passa efetivamente pela expansão, pela formação de novos clubes, sejam novos clubes satélites, sejam novos clubes tradicionais, com pelo menos 20 associados. Isso é fundamental. E eu gostaria de deixar essa mensagem, assim como o governador Rocco, que a gente voltasse a se encontrar em outras oportunidades para a gente conversar. Certamente nós temos alguma experiência que a gente pode contribuir nesse processo. Mas, novamente, nós apenas vamos sugerir, opinar, mas efetivamente nós precisamos são de pessoas que arregaçam a manga, arregaçam a camisa e vamos à luta, vamos ao trabalho, vamos identificar essas pessoas, vamos motivar novas pessoas a vir para os clubes, mas, acima de tudo, atuar em nossos clubes para nós não perdermos associados. Isso é fundamental. E, dito isso, eu gostaria de deixar, então, aberto aí, se alguém tiver algum questionamento, certamente algum complemento, a gente está à disposição aqui para contribuir. Muito obrigado, companheiro Neudin. Ótima explanação, sabe as palavras, e é exatamente isso que o nosso distrito vem procurando, é trabalhar a retenção dentro dos nossos clubes, nós fechar a porta giratória que hoje o Rotary como um todo tem, né, onde que as pessoas vêm, são esquecidas dentro do clube e acabam saindo nessa porta giratória, né? A gente tem percebido que um grande número de rotarianos que entram e saem do Rotary são exatamente aqueles que estão iniciando uma caminhada em Rotary. E muitas vezes é por falta de engajamento mesmo, de o companheiro chamar para o lado e dizer aqui, vem cá que eu vou te explicar como é que funciona o Rotary, vem cá que você foi visto como uma liderança na tua comunidade, na nossa comunidade, e pode acrescentar muito na nossa instituição. Acho que os clubes estão engajados, a gente tem acompanhado o governador nas visitas aos clubes, os clubes estão realmente preocupados com essa questão do redistritamento. A gente sabe que é uma realidade, fica difícil para nós se caso isso acontecer, mas com certeza, aí os clubes, os nossos governadores assistentes, equipe distrital, está todo mundo trabalhando para que isso deixe de ser um alerta para o nosso distrito e que passe a ser um distrito com alívio, né, nessa questão. Até gostaria de comentar que, companheiros, que hoje nós somos 12 governadores assistentes no nosso distrito, porque tivemos um crescimento de 3 clubes na última gestão e nessa gestão já. Tivemos a criação de um clube em Porto União, né, União da Vitória lá, que é o São Cristóvão. Tivemos o crescimento do novo clube em Chapecó, que foi o Chapecó Centro, com 22 membros, e também essa questão de facilitar a estadia em Rotary dos companheiros com um clube com reuniões online. O primeiro clube do nosso distrito. Então, isso facilitou para que a gente absorvesse companheiros que talvez tenham uma dificuldade de estar participando das reuniões durante a semana e que se doam aí no sábado, em vez de, vou usar as palavras do companheiro Neudin aí, em vez de ser o controlador de controle remoto de televisão no sábado de tarde, estão lá presentes na reunião conosco, participando e contribuindo para o distrito, né, deixando o seu legado para essa instituição. Companheiro Rocco, eu tenho uma pergunta aqui que os companheiros ficaram na dúvida. Como é que vai funcionar, se o companheiro Neudin também quiser colaborar, essa questão do Meu Clube é 20? Bateu, levou, o clube que chegar ao feito, ele já é classificado? Será um sorteio para alguns clubes que alcançarem esse feito de sair do número abaixo de 20? Como é que vai funcionar? Tu puder explicar um pouquinho mais para nós aproveitar esses minutinhos aqui para nós encerrar nossa primeiro workshop aí de DQA. Cleison, assim, nós temos 15 clubes no distrito 4.740 que estão com menos de 20 associados hoje, certo?
se os 15 clubes admitirem, pelo menos, admitirem não, né? Se eles tiverem um saldo de 5 novos associados em relação a 1º de julho, em 30 de junho de 2020, eu vou ter o prazer de levar aí as 15 comendas aí no seu distrito. Oh, perfeito, perfeito. E com certeza o nosso distrito tem condições para fazer isso. E até uma pergunta que o pessoal me fez aqui. Conta esse número de satélites abaixo desse clube? Vou dar um exemplo. O Rotary Clube Chapecó Integração, ele criou um clube satélite, ele foi a 18, e agora como o E-Clube tomou sua caminhada agora em Rotary, ele ficou em 10. Se ele chegar ao número de 20, mas parte desses companheiros sejam de um clube satélite, ele vai contar, ele é um pré-requisito também para participar no meu clube E20, ou tem que estar dentro do mesmo clube? Não, veja bem, os companheiros que são do clube satélite, se eles forem clube satélites ainda, eles são membros do clube. Não sei se travou só aqui para mim, mas acabou travando. A gente não conseguiu ouvir a tua explanação. Se puder repetir, Rocco? Rocco? Companheiro Rocco? Acredito que travou realmente o sistema. Eu acho que não sei se é só do companheiro Rocco. Você está me ouvindo, Gleice? Sim, eu lhe ouço. Eu acredito que a internet do companheiro Rocco deu uma travada. Se tu quiser, Neudin, responder para nós? Não, no meu entendimento, tem que ser associados do clube, tá? Os que estariam no E-Clube ou no Clube Satélite não são efetivamente associados do clube, tá? Não contariam. Esse é o meu entendimento, mas seria interessante ouvir a opinião do governador Rocco sobre isso. Perfeito. Agora, ele saiu para ver se volta. Perfeito. Vamos ver se ele volta. Mas qualquer coisa também, eu acho que eu fico como responsável para trazer essa informação. Sim, a gente busca uma informação mais concreta sobre esse ponto especificamente, tá ok? Perfeito. Eu acho que... Mais alguma pergunta, algum questionamento que tinha, Cleison? Não, as perguntas eram essas. Eu acredito que no decorrer dos dias vão ter novas perguntas, porque até para conhecimento de todos, esse nosso workshop ele está sendo gravado. A gente vai disponibilizar ele para o distrito posteriormente, para o pessoal poder passar nos seus clubes, teve clubes que não puderam participar hoje, né? Então, provavelmente vão vir novas perguntas. Eu tenho o companheiro Kleber, governador assistente lá da área 9, colocou aqui uma pergunta: quando é que vai ser o próximo? Muito em breve, companheiro Kleber. A gente vai estar disponibilizando primeiro para o pessoal poder assistir, os clubes que não puderam participar hoje, e na sequência a gente vai colocar o segundo módulo aí para ver o que os clubes aplicaram nos seus clubes, e em relação a isso, como eles foram, qual foi o resultado de tudo isso e o que a gente pode colaborar ainda mais para esse crescimento. Deixa eu só ver se tem mais uma pergunta. Oi? Seria extremamente importante, né, realmente motivar os assistentes e os presidentes para que eles pudessem reservar uma reunião para fazer uma apresentação, para reproduzir essa apresentação. Entendeu? Com certeza. Essa seria uma ação importante para, numa reunião ordinária do clube, ser feita essa apresentação.
Eu acho que isso seria um tema extremamente importante a ser levado adiante. E aí depois, você, claro, após você disponibilizar o link, onde todos podem se conectar e reproduzir esse workshop. Perfeito. Inclusive, hoje nós temos clubes que estão fazendo isso, substituir as suas reuniões, né, e estão participando online dessa reunião aqui do workshop. Excelente. Eu tenho uma pergunta aqui do Will, perguntando se os clubes maiores vão poder participar dessa honraria aí do título Paul Hess. Isso aí é específico para os clubes que estão abaixo de 20, tá? Certo. É um estímulo específico para o meu clube E20. E um estímulo que é um programa coordenado pelo coordenador de Rotary da nossa zona, que é o companheiro Valdemar Armesto, tá ok? Perfeito. É isso. Companheiros, gostaria primeiramente de agradecer a todos. Eu acredito que o nosso companheiro Rocco está com dificuldade para voltar, ou sua internet está com problema. Vou deixar aqui o agradecimento. Nós estamos tendo várias manifestações aqui dos companheiros do distrito, agradecendo a oportunidade de ter participado desse workshop. Para nós, quanto comissão de DQA também, foi muito produtivo. Muitas ferramentas que a gente está aprendendo aqui também para aperfeiçoar ela no nosso distrito. Gostaria de agradecer, Nildinha, a sua presença e sua colaboração aqui. O nosso distrito está sempre de portas abertas aí para vocês, nosso distrito vizinho também, né, e nosso coordenador Isso. aqui. E eu acredito que, muito em breve, nos próximos dias, aí a gente já divulga a nova data para nós fazer de novo esse workshop e tirar mais dúvidas dos companheiros e dos clubes aí que fizeram parte desse workshop junto conosco. Conte sempre conosco. Eu, fisicamente, não houve possibilidade de eu ter uma agenda de coincidência para estar com vocês, mas assim que for possível, quero estar presente em um evento aí do distrito e conte conosco novamente, tá bom? Um abraço, sempre sucesso. O sucesso do Rotary é o que é mais importante, entendeu? Então, isso é nosso trabalho, a nossa disposição de colaborar e contribuir sempre, certo? Um forte abraço e parabéns a tantos que estiveram conectados conosco aí nessa hora e meia quase aí, tá bom? Com certeza. Foi um prazer para nós. Você pela iniciativa e pela coordenação aí, Clis, tá bom? Muito obrigado. Desejo a todos aí uma ótima semana e o nosso telefone está à disposição aí para que a gente puder ajudar a todos aí, tá bom? Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.